Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. A janela que sussurra. Feche os olhos. Respire devagar. Sinta o ar frio da noite tocar a sua pele. Agora imagine uma casa antiga, no alto de uma rua silenciosa. Uma casa onde o tempo parece parar. O vento sopra pelas frestas das janelas, como se sussurrasse um segredo esquecido. Essa casa tem uma janela diferente, a do quarto de cima. Dizem que, todas as noites, exatamente às 3 da manhã, ela se abre sozinha. Sempre. Sem vento forte. Sem motivo algum. As pessoas do bairro aprenderam a ignorar. Mas ninguém nega o som. Um leve sussurro, como uma voz chamando do outro lado do vidro. Helena mudou-se para essa casa no início do outono. Era professora. Vivia sozinha. Gostava de silêncio, de livros antigos e de histórias que ninguém mais contava. No primeiro dia, achou o lugar encantador. Um jardim coberto por folhas secas. Um portão de ferro antigo. Degraus de pedra que levavam à varanda. Era o tipo de casa que guardava memórias. E ela achava bonito isso. Na primeira noite, Helena dormiu cedo, exausta da mudança. Mas, às 13h17 da manhã, acordou. Não sabia por quê. O relógio digital piscava uma luz vermelha. O quarto estava frio. Então ouviu um som leve, como uma respiração vinda de fora. Depois, um sussurro. Deixe-me entrar. Helena sentou-se na cama. O som parecia vir da janela. Ela acendeu o abajur. A cortina balançava lentamente, embalada por um vento que não se sentia. Aproximou-se devagar. A janela estava entreaberta. Lá fora, apenas o escuro. Mas no vidro, um reflexo. Um rosto, pálido, olhos abertos, fixos nela. Helena recuou, assustada. Piscou. E o reflexo sumiu. Só o vidro frio e o luar refletindo o teto. Ela trancou a janela, puxou as cortinas e deitou-se novamente. Demorou muito para dormir. Na manhã seguinte, Helena foi tomar café com a vizinha, Dona Alzira, uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado. Dormiu bem, minha filha? Perguntou ela. Helena sorriu sem graça. Mais ou menos. O vento me acordou. A velha balançou a cabeça. Não é o vento, não. É a janela. Helena riu, achando que era brincadeira. Mas a mulher não riu. Desde que essa casa foi construída, ninguém dorme tranquilo no quarto de cima. Todo morador escuta a mesma coisa. Um sussurro. Sempre às 3 da manhã. Helena tentou não demonstrar medo, mas o corpo gelou por dentro. Sussurros não abrem janelas, Dona Alzira. A senhora olhou fundo nos olhos dela. Quando o morto quer ser ouvido, minha filha, o vento ajuda. Na segunda noite, Helena prendeu a janela com fita adesiva e uma trava. Só por precaução. Deitou-se, mas o sono não veio. O relógio parecia arrastar os minutos. Até que, exatamente às 13h17, ela abriu os olhos. Não houve som algum, mas o ar estava gelado, e a cortina se movia. A janela ainda trancada, mas o sussurro voltou. Helena. A voz era suave, quase familiar. Você me ouve agora? Helena prendeu a respiração. O som não vinha da janela. Vinha do espelho. A voz chamava seu nome, como alguém que sentia saudade. Você prometeu. Ela se levantou. Olhou para o espelho. O reflexo estava diferente. Uma sombra atrás dela. Mas quando se virou, não havia ninguém. Então, a janela se abriu. Sozinha. Devagar. Com um gemido baixo de dobradiça antiga. Helena gritou. Mas o som morreu no ar. De manhã, a fita ainda estava presa. Mas o trinco, virado para fora. Helena decidiu não contar nada a ninguém. Mas, na escola, os alunos notaram seu cansaço. Olheiras profundas. Olhar distante. Durante a aula, um menino levantou a mão. Professora, quem é a moça na sua janela? Helena se virou rápido. A janela estava fechada. Lá fora,
apenas o pátio vazio. Mas o menino insistiu. Ela estava te olhando agora há pouco. Tinha o cabelo comprido e o rosto triste. Naquela noite, Helena resolveu enfrentar o medo. Colocou uma cadeira encostada na janela. Acendeu uma vela. E esperou. O relógio marcava 2h59. Ela olhava para o vidro, para o reflexo fraco da chama. O vento cessou. O silêncio era profundo. E, então, um som, vindo da parede, não da janela. Batidas leves, como unhas raspando a madeira. Você me trancou aqui. A voz agora era rouca, mais próxima. Por que voltou, Helena? Ela se levantou, apavorada. A vela tremia. A luz dançava nas paredes. Você prometeu. Helena olhou ao redor. O ar parecia vibrar. O chão frio. O coração disparado. E, de repente, algo tocou seu ombro. Uma mão fria, fina, pálida. Helena gritou. Mas o som foi engolido pelo escuro. Na manhã seguinte, Dona Alzira foi chamá-la. Bateu na porta. Nada. Chamou os vizinhos. Arrombaram a entrada. O quarto estava vazio. A cama arrumada. A vela apagada. Mas a janela, aberta. E no vidro, a marca de uma mão. Dizem que, desde aquela noite, ninguém mais mora ali. Mas quem passa na rua, entre 3 e 4 da manhã, às vezes escuta o som suave de uma janela abrindo. E, se prestar atenção, vai ouvir o sussurro. Deixe-me entrar. E o vento leva o som adiante. Baixo, distante, como se dissesse, ela nunca saiu. Boa noite. E, se o vento tocar sua janela hoje, deixe ele passar. Nem todo sussurro precisa de resposta. História 2. O relógio da meia-noite. Dizem que há objetos que não marcam o tempo. Eles o guardam. Relógios antigos, espelhos rachados, caixas de música que tocam sozinhas. Alguns chamam de superstição, outros, de lembrança. Mas há quem diga que certos objetos nunca esquecem o que já aconteceu, nem quem os fez parar. Clara adorava coisas antigas. Trabalhava restaurando relógios. Pequenos, grandes, de parede, de bolso. Era paciente, dedicada, e acreditava que todo relógio tinha uma alma escondida no tic-tac. Certo dia, recebeu um pacote sem remetente. Dentro, havia um relógio de mesa, de madeira escura, com ponteiros de bronze e vidro arranhado. O estranho era o bilhete preso atrás. Em letras pequenas, dizia apenas: "Nunca o deixe tocar à meia-noite." Clara sorriu, achando engraçado. Mais uma superstição boba. Mas algo no bilhete parecia antigo demais para ser brincadeira. Levou o relógio para a oficina. Deu corda, ajustou os ponteiros. E o tic-tac começou. Som regular, perfeito, hipnótico. Clara passou o resto da tarde ouvindo o som. Sentia-se estranhamente calma. Mas, quando o relógio marcou 11h59, uma sensação diferente tomou o ar. O som do tic-tac desacelerou, como se o tempo estivesse cansado. 11h59, 50 segundos. 11h59, 55. Então o relógio parou. Clara olhou os ponteiros imóveis. Silêncio total. Nem o vento do ventilador se ouvia. A luz piscou. E, por um segundo, ela jurou ver o reflexo de alguém no vidro do relógio. Um rosto, velho, com olhos fundos e um sorriso pequeno. Mas quando olhou de novo, nada. Somente seu próprio reflexo. Nos dias seguintes, o relógio voltou a andar. Sozinho. Mesmo sem corda. Sempre às 11h59. Sempre parando antes da meia-noite. Clara começou a reparar em algo curioso. A cada noite que passava, ouvia passos no corredor da oficina. Lentos. Ritmo constante. Como o som do próprio relógio. Tique. Taque. Passo. Respiração. Um som que parecia mais vivo do que o deveria ser. Na sexta noite, ela decidiu ficar para ver. Sentou-se diante do relógio com uma xícara de café. O ar estava frio. O vento do lado de fora uivava. 11h58. O ponteiro dos segundos tremia. 11h59. E, desta vez, os ponteiros continuaram. Clara arregalou os olhos. O relógio estava
tocando à meia-noite. O som do tic-tac ficou mais alto, mais pesado, como batidas de coração. De repente, o vidro do relógio rachou. E, de dentro dele, um som, uma voz fraca. Você me acordou. Clara deixou a xícara cair. O café se espalhou pela mesa. A voz continuou. Você não devia ter dado corda. Ela recuou, tremendo. O relógio brilhava. Uma luz azulada saía das rachaduras. No reflexo, um homem apareceu, vestido de preto, chapéu antigo, sorriso parado. Devolva o tempo que tirou. Quem é você? Sussurrou Clara. Sou o que ficou entre os segundos. O relógio parou. O silêncio voltou. Mas o ar estava diferente. Mais pesado. Mais frio. Clara respirou fundo e olhou ao redor. A oficina parecia menor. As paredes, mais próximas. Os objetos, fora do lugar. Quando olhou para o vidro da janela, viu o reflexo do relógio na mesa. Mas o ponteiro marcava outra hora. 13h15. E o mais assustador. No reflexo, ela não estava ali. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a oficina fechada. A porta trancada por dentro. O relógio sobre a mesa, marcando exatamente meia-noite. Ninguém nunca mais viu Clara. Mas às vezes, quem passa pela rua à tarde da noite, ouve um som metálico vindo lá de dentro. Tique, tac, tique, tac. E, entre uma batida e outra, um sussurro baixo, quase imperceptível. Você me acordou. Alguns dizem que o relógio ainda está lá, esperando alguém dar corda outra vez, esperando a próxima meia-noite. Então, se um dia encontrar um relógio antigo, com o vidro rachado, e um bilhete colado atrás, leia com atenção, e se ele disser, nunca o deixe tocar à meia-noite. Acredite. Boa noite. E, se ouvir o relógio marcando o tempo esta madrugada, não olhe para os ponteiros. Eles talvez já estejam olhando para você. História 3. A casa no fim da estrada. Há lugares que parecem esperar alguém voltar, mesmo quando ninguém mora lá há muito tempo. Casas antigas, de janelas quebradas e telhados tortos, que observam o mundo em silêncio. A estrada que leva até ela sempre é longa, sempre solitária. E, às vezes, a sensação é de que não somos nós que escolhemos chegar lá, mas que a casa nos chama. Luísa cresceu ouvindo histórias sobre aquela estrada. Uma trilha de terra vermelha que cortava o campo e terminava numa casa abandonada. Os mais velhos diziam que ninguém devia ir até o fim, que, depois do portão de ferro, o caminho não era mais o mesmo. Crianças iam até metade da estrada e voltavam rindo, mas nunca alguém teve coragem de passar do portão. Anos depois, já adulta, Luísa herdou uma propriedade do avô, um terreno distante, e, no mapa, lá estava o nome, a casa do fim da estrada. Ela achou curioso, lembrou das histórias antigas, mas decidiu ir ver. A viagem foi longa. O carro subia lentamente entre curvas e poeira. O céu estava nublado. A estrada parecia mais estreita do que lembrava. No final, o portão, enferrujado, com o trinco quebrado. Luísa empurrou devagar. O som metálico ecoou na mata. E lá estava a casa, silenciosa, coberta por eras, com janelas escuras como olhos. Ela sentiu algo no peito. Não medo, mas como se o lugar a conhecesse. Dentro, o ar era frio. O chão rangia sob seus passos. O cheiro de madeira velha e pó tomava o ar. Na sala, uma lareira apagada. E acima dela, uma fotografia antiga. Um homem e uma mulher sorrindo. Entre eles, uma criança. Luísa olhou atentamente. A mulher tinha o mesmo olhar que ela, quase o mesmo rosto. Subiu as escadas com cuidado. Cada degrau estalava como se reconhecesse o peso dela. No corredor do andar de cima, as portas estavam entreabertas. O vento soprava leve. Ela escolheu a última porta. No quarto, uma cama coberta de poeira. Uma cadeira encostada à janela. E, sobre a mesa, um diário. Abriu. A caligrafia era bonita, antiga. Primeira página. Se alguém encontrar isso, saiba que esta casa guarda mais do que lembranças. Luísa virou a página.
As próximas estavam em branco. Mas, de repente, uma gota escura caiu sobre o papel. Não era tinta. Era água, pingando do teto. Ela olhou para cima. Havia uma mancha no forro, como se algo estivesse vazando. Subiu para o sótão. O ar lá em cima era denso. Cheiro de mofo e madeira úmida. Um baú no canto, coberto por um lençol rasgado. Ela se aproximou e abriu. Lá dentro, roupas antigas, fotografias e o mesmo diário, idêntico ao que estava na mesa do quarto, mas com páginas escritas. A letra tremida dizia: Ela voltou. Luísa sentiu o corpo gelar. Virou a página. Está descendo as escadas agora. O som veio logo em seguida. Passos, lentos, pesados. Não eram dela. O coração acelerou. Luísa apagou a lanterna do celular. Ficou imóvel, ouvindo. Os passos pararam bem embaixo do alçapão. Silêncio. Depois, uma voz fraca. Você demorou. Ela prendeu a respiração. Demorou, mas voltou. A voz parecia vir de dentro da casa. Feminina, baixa, quase familiar. Luísa desceu devagar. Cada degrau parecia mais frio. Na sala, a fotografia sobre a lareira havia mudado. Agora, a mulher sorria sozinha. O homem e a criança haviam desaparecido. Luísa correu até a porta. Mas o portão de ferro estava fechado, travado. Do lado de fora, o céu estava escuro. Relâmpagos distantes iluminavam a estrada. Ela gritou por ajuda. O som ecoou e se perdeu. E então ouviu atrás dela a mesma voz. Você não devia ter voltado, Luísa. Ela se virou. Ninguém. Apenas o diário sobre a mesa. Aberto. Uma nova frase havia sido escrita sozinha. Ela nunca saiu. Na manhã seguinte, os moradores da vila viram o portão entreaberto. A casa, silenciosa como sempre. Mas, sobre a lareira, a fotografia havia mudado mais uma vez. Agora, havia duas mulheres, lado a lado, mesmos olhos, mesmo sorriso. E, se alguém olha de perto, pode ver que uma delas parece estar virando o rosto, como se quisesse sair da foto. Dizem que à noite, quem passa pela estrada, vê luzes acesas nas janelas, e ouve passos lentos atravessando o assoalho. Alguns juram ouvir uma voz chamando, suave, distante. Você demorou, mas voltou. E se um dia você encontrar uma estrada de terra, que termina em uma casa sozinha, não entre. Alguns lugares não esquecem quem já esteve lá. Boa noite. E, se sonhar com uma casa no fim da estrada, não siga até o portão. Deixe o sonho terminar ali. História 4. O sussurro do espelho. Dizem que alguns espelhos não refletem apenas a imagem. Eles guardam o que já foi visto. E esperam até alguém olhar de novo. Marina sempre teve fascínio por coisas antigas. Livros de capa gasta. Relógios parados. Objetos que pareciam carregar histórias. Certa tarde, ao explorar um antiquário escondido numa rua estreita, encontrou um espelho grande, emoldurado por madeira escura e entalhes quase humanos. O vendedor, um homem magro de voz rouca, sorriu quando ela se aproximou. Pertenceu a uma família antiga. Dizem que foi feito sob medida, para refletir apenas o que é verdadeiro. Marina riu, mas algo naquele espelho a fez parar. Seu reflexo parecia mais nítido que o normal, como se o vidro fosse mais profundo do que uma simples superfície. Ela levou o espelho para casa. No primeiro dia, pendurou-o na parede do quarto. Ao entardecer, o reflexo da janela se misturava à sombra. E, às vezes, o brilho parecia pulsar, como se respirasse. Naquela noite, ao se deitar, o quarto estava silencioso. Apenas o tic-tac do relógio e o leve chiar do vento do lado de fora. Mas algo mudou. Um som fraco, como uma respiração, que não era dela. Marina abriu os olhos. O espelho refletia a cama, e algo se moveu no reflexo. Ela sentou devagar, o coração batendo rápido. Olhou diretamente para o vidro. Nada. Apenas sua própria imagem. Mas a respiração continuava. No dia seguinte, decidiu cobrir o espelho com um lençol. Riu de si mesma. Talvez fosse apenas o vento.
Mas, à noite, o som voltou. Agora mais perto, como se alguém estivesse atrás do pano. Marina puxou o lençol com força. O espelho revelou seu rosto. E, por um instante, o reflexo sorriu um segundo antes dela. Ela ficou parada. O sangue gelou. O espelho voltou ao normal. Nos dias seguintes, começou a sonhar com aquele espelho. Nos sonhos, ele não estava pendurado. Estava no chão, deitado, e refletia um quarto diferente. Antigo, com velas acesas e paredes rachadas. E havia uma mulher lá dentro, pálida, de vestido preto, com olhos muito parecidos com os dela. A mulher sempre dizia a mesma coisa. Você me ouve agora. Marina acordava suando, o coração disparado, mas cada vez que olhava para o espelho, tinha a sensação de que algo dentro dele a observava de volta. Certa tarde, uma amiga veio visitá-la. Enquanto conversavam, Marina notou a amiga olhar fixamente para o espelho. Bonito, não é? Ela disse. A amiga permaneceu imóvel, os olhos vidrados. Marina, porque tem alguém lá dentro. O sorriso de Marina desapareceu. Como assim? Ali, atrás de você. Uma mulher, olhando para nós. Marina se virou. Nada. Quando olhou de novo, o espelho refletia apenas as duas. Mas a amiga estava pálida. Esse espelho não é normal. Ela foi embora apressada, e Marina ficou sozinha. Naquela noite, o espelho parecia mais escuro. O reflexo da vela tremulava dentro dele. E, aos poucos, a imagem se distorcia, como se a superfície fosse líquida. Uma voz fraca começou a surgir. Baixa, arrastada. Marina. Ela congelou. Olhou em volta. Nada. Marina, me escuta. A voz vinha do espelho. Do fundo dele. Quem está aí? Ela perguntou. O reflexo respondeu. Mas os lábios da imagem não se moveram como os dela. Sou você. A que ficou presa aqui. O corpo de Marina tremeu. Isso é um sonho. Não é. A voz respondeu, agora mais clara. Você olhou demais. O espelho estremeceu. As bordas vibraram, como se respirassem. E então, o reflexo se moveu sozinho. Deu um passo à frente, enquanto Marina ficou parada, sem conseguir se mover. O reflexo começou a sorrir, e o sorriso se alargou demais. Do vidro, uma mão apareceu, pálida, fina. Ela tocou a superfície, mas não parecia vidro. Era como água. A mão atravessou, tocou o rosto de Marina. Fria, real. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. A outra Marina segurou seu pulso e sussurrou. Troca comigo. O espelho brilhou. Tudo ao redor ficou silencioso. Na manhã seguinte, a vizinha estranhou o silêncio. Chamou por Marina. Ninguém respondeu. Entrou pela porta destrancada. A casa estava em ordem, exceto pelo espelho. O lençol caído no chão. E o reflexo mostrava o quarto vazio. Mas, se olhasse por tempo suficiente, era possível ver uma figura no fundo. Uma mulher, batendo com as mãos contra o outro lado do vidro. Dias depois, o antiquário fechou as portas. O espelho nunca mais foi visto lá. Alguns dizem que foi vendido. Outros, que desapareceu. Mas há quem jure que o viu novamente, em outra loja, em outra cidade, e que, ao se aproximar, o reflexo sorri primeiro. Se algum dia encontrar um espelho antigo, com moldura escura e marcas de mãos no vidro, não olhe por muito tempo. E, se ouvir seu nome sendo chamado, não responda. Pode ser só o seu reflexo, ou pode ser quem está tentando sair. Boa noite. Durma em paz. E mantenha o espelho coberto. História 5. O som da janela fechada. O silêncio da madrugada tem algo diferente. Não é apenas ausência de som. É um tipo de quietude que parece escutar você. E, às vezes, quando tudo está imóvel demais, basta um pequeno ruído para que a mente comece a imaginar. Foi assim para Jonas. Ele tinha se mudado para aquela casa há pouco mais de um mês. Era simples, com paredes brancas, piso de madeira e janelas antigas. O aluguel era barato demais para o tamanho do lugar. E, na pressa de recomeçar,
Ele não questionou o motivo. Durante o dia, tudo parecia comum. Mas à noite, a casa mudava. Os sons do bairro desapareciam. E o único barulho era o relógio da sala marcando as horas. Jonas gostava desse silêncio. Até a noite em que ele começou a ouvir os toques. 3 pancadas leves, precisos, como se alguém batesse devagar no vidro da janela do quarto. Toc, toc, toc. Ele acordou na hora. Olhou em volta. O relógio marcava 3h22 da manhã. Ficou deitado, imóvel, tentando entender se era sonho. O som não se repetiu. Apenas o vento balançando a cortina. Embora a janela estivesse fechada, Jonas se levantou, ainda com o coração acelerado. Encostou o ouvido no vidro. Nada. Suspirou. Deve ter sido o galho da árvore, murmurou. Mas lá fora não havia nenhuma árvore. Na noite seguinte, ele adormeceu mais tarde. Sonhou com um som. 3 batidas rítmicas, como se alguém chamasse de propósito. Acordou suando. E o relógio marcava o mesmo horário. 3h22. Olhou para a janela. A cortina se mexia levemente. Toc, toc, toc. O barulho era real. Ele se sentou na cama, tenso. A luz da rua entrava pelas frestas. E, por um instante, o reflexo de algo pequeno apareceu no vidro. Uma sombra, de alguém do lado de fora. Jonas pulou da cama, correu até a janela e puxou a tranca. Abriu de uma vez. O vento frio entrou, mas não havia ninguém. Nem pegadas, nem marcas de mão. Nos dias seguintes, tentou ignorar. Colocou música baixa para dormir. Deixou uma luz acesa. Mas o som voltava. Sempre no mesmo horário. Sempre 3 toques. E sempre, quando ele começava a pegar no sono. Certo dia, decidiu investigar durante o dia. Verificou cada centímetro do vidro. Não havia rachaduras. A tranca funcionava. Tudo parecia normal. Até que notou algo no canto inferior da janela. Um pequeno risco, como se uma unha tivesse arranhado o vidro por dentro. Passou o dedo sobre ele. O corte era raso, mas estava do lado interno. Ele franziu o senho. Pegou um pano e limpou. Quando terminou, o risco tinha desaparecido. Mas, naquela noite, o som veio mais forte. Toc, toc, toc. E, dessa vez, acompanhado de um sussurro. Baixo, incompreensível. Jonas se cobriu até a cabeça. Não queria ouvir. Mas o som parecia atravessar o lençol, o ar, o coração. Ele finalmente dormiu, exausto. Na manhã seguinte, o vizinho o chamou pelo muro. Você ouviu a chuva ontem à noite? Perguntou o homem. Jonas negou. Curioso, parecia que vinha só da sua casa. Jonas riu sem graça. Mas à noite, quando o céu estava limpo, começou a ouvir o mesmo som de chuva caindo. Só que vinha da janela. Pingos imaginários, molhando o vidro seco. Ele passou a noite acordado, ouvindo aquele ruído que não deveria existir. Cansado, Jonas comprou fita adesiva e travou a janela. Depois empurrou um guarda-roupa pesado na frente. Queria dormir sem pensar. Mas, às 13h22, o som veio do guarda-roupa. 3 toques, abafados. Ele prendeu a respiração. Depois, lentamente, se aproximou. Encostou o ouvido na madeira. Do outro lado, algo se mexeu. Um arranhar fraco. E uma respiração. Jonas recuou. Foi até a sala e ligou todas as luzes. Ficou sentado até amanhecer. No dia seguinte, chamou o dono da casa. Contou tudo. Os sons, o horário, a respiração. O homem ouviu em silêncio. Depois disse: Você está dormindo no quarto dos fundos, certo? Jonas assentiu. O dono respirou fundo. Antes de você, uma mulher morava lá. Ela também reclamava de barulhos. Disse que era sempre às 13h22. Jonas engoliu seco. O que aconteceu com ela? O homem coçou a nuca. Um dia, a encontramos caída perto da janela. O vidro estava quebrado, mas não havia nenhum estilhaço dentro do quarto. Jonas empalideceu. Como assim? O vidro quebrou, para fora. Naquela noite, Jonas trancou todas as portas. Fechou as cortinas. Tentou não olhar para o guarda-roupa, mas o som veio de novo. 3 toques, lentos. E, depois, um estalo. Como se algo tivesse rachado. O guarda-roupa tremeu. Jonas se levantou, pegou o celular, ligou a lanterna e empurrou o móvel.
O vidro estava rachado. No centro, uma marca de mão pequena, como a de uma criança. E, atrás da rachadura, algo se movia, como se houvesse água atrás do vidro. Jonas recuou. A luz piscou. O som ficou mais rápido. Toc, 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 toc. Ele tampou os ouvidos. Mas o som agora vinha de todos os lados. Foi quando ouviu a voz. Baixa, feminina, quase um lamento. Por que você trancou? Jonas ficou imóvel. Quem está aí? Sussurrou. A voz respondeu. Mais perto. Está frio aqui fora. O reflexo no vidro tremia. E, entre os relâmpagos, ele viu o contorno de um rosto. Olhos vazios. Boca entreaberta. Abre. Jonas deu um passo atrás. Isso não é real. Mas a janela começou a render. Devagar. A tranca se levantou sozinha. Um vento gelado atravessou o quarto. A voz sussurrou outra vez. Eu só quero entrar. Jonas correu para a porta. Mas ela não abriu. O trinco estava travado. Virou-se. E a janela estava escancarada. Do lado de fora, a chuva caía forte. Mas não havia ninguém. Apenas o som. Toc, toc, toc. Agora, vindo do espelho. Jonas saiu correndo, tropeçando pelos móveis. Pegou o celular e ligou para o vizinho. Ninguém atendeu. Foi até a cozinha, tentando encontrar coragem para sair. Mas o reflexo o esperava no vidro da porta. Não era o dele. Era uma mulher. De cabelos longos. Vestido branco. Mãos pequenas encostadas no vidro. Ela sussurrou. 3h22. E o relógio, na parede, marcou a hora. Na manhã seguinte, o vizinho encontrou a casa aberta. A chuva ainda caía. Jonas não estava lá. A cama desarrumada. O guarda-roupa empurrado. E o vidro da janela inteiro. Como se nunca tivesse sido tocado. Mas, no chão, perto do rodapé, havia marcas pequenas de pés molhados. 3 passos. E depois, nada. Meses se passaram. A casa foi alugada novamente. E, nas primeiras semanas, tudo parecia normal. Até o novo morador acordar de madrugada, com o som vindo da janela. 3 toques suaves. Toc, toc, toc. Ele pensou ser o vento. Mas, ao olhar, viu a marca de uma mão, pequena, e uma voz suave dizendo: está frio aqui fora. Boa noite. Se ouvir algo batendo na sua janela esta noite, não responda. Não chegue perto, porque talvez não seja o vento. E, se for, ele só quer lembrar que a janela, ainda que esteja fechada, nunca fica totalmente do lado de dentro. História 6. A voz do porão. Dizem que todo porão guarda memórias. Algumas esquecidas, outras apenas adormecidas. E há quem diga que, quando a casa fica em silêncio, essas memórias acordam. Arthur nunca gostou de lugares escuros. Mesmo adulto, ainda deixava uma fresta de luz acesa no corredor. A infância dele fora marcada por pesadelos. Vozes que sussurravam seu nome. Sons que vinham debaixo da cama. E uma sensação constante de estar sendo observado. Quando comprou a antiga casa de campo, prometeu a si mesmo que não deixaria o medo vencer. Precisava de paz. Longe da cidade, longe do barulho. Um lugar para descansar, escrever e começar de novo. A casa era antiga, feita de madeira escura. Tinha um sótão fechado e um porão pequeno, com uma porta baixa no final do corredor da cozinha. O corretor disse que o porão estava vazio há anos. Mas quando Arthur abriu a porta pela primeira vez, um ar frio subiu das escadas, trazendo consigo o cheiro denso de terra úmida. Ele acendeu a lanterna do celular e desceu lentamente. O chão era de cimento rachado, as paredes cobertas por mofo. E no canto, algo chamou sua atenção. Um velho rádio, com antena quebrada e botões enferrujados. Era estranho. O aparelho parecia antigo demais para ter sido deixado ali por acaso. Arthur soprou a poeira. Girou o botão. Nada aconteceu. Mas quando começou a subir as escadas, um som fraco ecoou atrás dele. Um chiado. Como se o rádio tivesse acordado sozinho. Naquela noite, o vento batia nas janelas. Arthur tentava ler, mas o som do rádio não saía da cabeça. Resolveu descer de novo.
O ar no porão parecia mais frio do que antes. O rádio ainda estava lá, agora emitindo um chiado contínuo. Arthur se aproximou, curioso. Girou o botão do volume. O chiado aumentou. Depois cessou. E, por um segundo, ele achou ter ouvido algo. Uma voz muito fraca. Arthur. Ele se virou, surpreso. A voz parecia ter vindo do rádio. Mas era impossível. Não havia energia ligada lá embaixo. Arthur riu, nervoso. Deve ser interferência. Desligou o rádio, ou pelo menos achou que tinha, e voltou para o quarto. Mas o som o seguiu. Mesmo deitado, ele ainda ouvia o chiado. Baixo, constante, quase respirando. E entre o ruído, às vezes, uma palavra, sussurrada, quase doce. Arthur. Os dias seguintes foram estranhos. Ele tentou ignorar o rádio, mas o som parecia se infiltrar pela casa. De manhã, ouvia pequenos estalos no piso. À noite, passos lentos no corredor. O relógio parava sempre, no mesmo horário. 2h17 da madrugada. Uma madrugada, o chiado voltou mais forte. Arthur levantou, pegou a lanterna e desceu. O rádio estava ligado, sem estar conectado a nada. O som era hipnótico, profundo. Entre o ruído, surgia a voz novamente. Dessa vez, mais nítida. Arthur, você pode me ouvir? Ele ficou imóvel. Quem está aí? Silêncio. Apenas o chiado, crescendo. Arthur girou o botão, tentando desligar. Mas o rádio não obedecia. O chiado se transformou em sussurros. Centenas de vozes falando ao mesmo tempo, em tons baixos e urgentes. Escute, escute. Ele tapou os ouvidos e correu a escada acima. Fechou a porta. Trancou. O chiado parou. Na manhã seguinte, Arthur chamou um eletricista. O homem examinou os fios, olhou o rádio e disse que aquilo nem deveria funcionar. Está morto há décadas, explicou. Sem energia, sem sinal, sem nada. Arthur riu, aliviado. Talvez estivesse apenas cansado. Talvez fosse o vento, ou o eco do próprio medo. Decidiu se livrar do rádio. Colocou o aparelho dentro de uma caixa. Subiu até o carro e o levou até o lixão da cidade. Quando voltou, o silêncio parecia absoluto. Pela primeira vez em dias, Arthur dormiu profundamente. Às 2h17, acordou com o som de estática. O rádio estava novamente no porão. Arthur desceu devagar, o coração batendo como um tambor. O rádio tremeluzia, emitindo uma luz fraca entre as frestas do metal. E a voz voltou. Por que me deixou lá, Arthur? Ele congelou. O som era mais nítido agora. Uma voz feminina, triste, quase familiar. Quem é você? Perguntou, com a voz trêmula. Silêncio. Depois, um suspiro. Você me trancou aqui. Arthur deu um passo para trás. Eu não te conheço. Mas a voz continuou, suave e insistente. Conhece sim. Eu morava aqui antes. Você prometeu voltar. Arthur sentiu um frio subir pela espinha. A memória parecia distante, mas real. Quando criança, ele costumava passar as férias naquela mesma casa. Seu avô era o dono. E havia uma menina, vizinha, de cabelos claros e riso fácil. Clara. Eles brincavam perto do lago. Mas, numa tarde, ela desapareceu. Dizem que caiu na água e nunca mais foi encontrada. Arthur nunca contou isso a ninguém. Clara. O rádio chiou. A luz pulsou mais forte. Você voltou, Arthur. Nos dias que seguiram, a voz se tornou uma presença constante. Às vezes calma, às vezes raivosa. Ela o chamava pelo nome. Pedia para descer. Prometia mostrar onde tudo terminou. Arthur tentou resistir. Trancou a porta do porão. Colocou móveis por cima. Mas, todas as noites, acordava com a chave virando sozinha. E a voz sempre esperava lá embaixo. Você precisa lembrar. Certa madrugada,
exausto de lutar contra o medo. Arthur desceu mais uma vez. O rádio estava aceso, mas agora o chiado era quase música. Um som suave, repetitivo, como o embalar de uma canção antiga. A voz chamou outra vez. Arthur. Ele respirou fundo. Clara, o que você quer? Quero que veja. O chão do porão começou a vibrar levemente. A parede ao fundo, coberta de mofo, tremeu como se algo se movesse por trás dela. Arthur recuou, mas a parede começou a rachar, expondo uma passagem estreita, descendo ainda mais fundo. Venha, Arthur. A voz parecia vir do túnel agora, ecoando suave, quase um convite. Ele hesitou, mas algo puxava, uma mistura de culpa e curiosidade. Pegou a lanterna e entrou. O ar lá dentro era pesado. O teto baixo o obrigava a andar curvado. O som do rádio seguia, mesmo distante, como se estivesse dentro da cabeça dele. No final do túnel, encontrou uma pequena sala, o chão coberto de terra, e ali, sob uma lâmpada pendurada, um objeto conhecido, o mesmo rádio. Ele não havia trazido, mas estava ali, do alto-falante. A voz sussurrou: "Você deixou-me afogar, Arthur." A lembrança veio como um golpe. O lago, a brincadeira, o sol refletindo na água, e Clara, rindo. Depois, o grito. Arthur correu naquela tarde. Tentou puxá-la, mas o galho que segurava quebrou, e ele nunca contou a ninguém. "Eu tentei te salvar", disse, tremendo, mas me deixou sozinha. A luz piscou. O rádio tremeu. Do chão, surgiram marcas de mãos, pequenas, sujas de terra, como se alguém empurrasse de baixo para cima. Arthur gritou. Correu para fora, mas o túnel se fechou atrás dele. A voz o seguiu. "Fica comigo, agora é sua vez de ficar preso." De manhã, os vizinhos viram a porta do porão aberta. Chamaram a polícia, mas Arthur não estava em lugar algum. A única coisa encontrada foi o velho rádio, ligado, chiando baixinho. Dentro, havia uma gravação antiga, com data de décadas atrás. A voz de uma menina. "Meu nome é Clara. Estou com Arthur. Ele prometeu me esperar aqui." Meses depois, um novo morador comprou a casa. Dizia que era calma, silenciosa, perfeita para descansar. Na primeira noite, encontrou um rádio antigo no canto do porão. Girou o botão. Um chiado suave preencheu o ar. E, entre o ruído, uma voz doce, quase alegre. "Olá, você pode me ouvir? Dizem que, se você descer ao porão dessa casa, pode ouvir duas, uma feminina e outra, masculina, sussurrando juntas, num tom calmo e constante, como se contassem uma história para alguém dormir. Mas, se escutar com atenção, vai perceber que o chiado não é só estática, é respiração. E às vezes, entre uma pausa e outra, as vozes dizem o nome de quem está ouvindo. Boa noite, durma bem. Mas, se o rádio da sua casa fizer um som fraco esta noite, não gire o botão, apenas ouça, e espere amanhecer. Algumas vozes não querem ser desligadas." História 7. O espelho do quarto de hóspedes. Há algo curioso sobre espelhos. Eles mostram tudo o que está diante deles, mas nunca revelam o que há atrás. E, às vezes, o que vive do outro lado apenas espera que alguém olhe por tempo demais. Camila sempre gostou de casas antigas. Achava que nelas havia histórias escondidas nas paredes. Um tipo de presença tranquila, que o tempo deixava para trás. Quando herdou a casa da avó, decidiu se mudar por um tempo. Era uma casa grande, com cheiro de madeira e lembranças. O tipo de lugar em que o silêncio parecia ter som. A avó de Camila fora uma mulher reservada. Dormia sempre no mesmo quarto, e mantinha outro fechado, o quarto de hóspedes. "Não entre lá, minha filha", dizia sempre. "Aquele quarto não gosta de ser aberto." Camila sorria daquilo, achando graça. Mas, ao visitar a casa pela primeira vez depois da morte da avó, percebeu que a porta ainda estava trancada, com a chave escondida atrás de um pequeno crucifixo na parede. Ela hesitou.
Mas a curiosidade venceu. Girou a chave. A fechadura rangeu, soltando um cheiro leve de mofo e lavanda. O quarto estava intacto, como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Na parede oposta à cama, um espelho grande, de moldura dourada, ocupava quase todo o espaço. O vidro tinha uma leve névoa, mas refletia o ambiente com nitidez assustadora. Camila passou a mão para limpar a superfície. Por um segundo, achou ter visto algo se mover no reflexo, mas quando piscou, era apenas ela. Durante a primeira noite na casa, o vento soprava entre as frestas das janelas. O relógio marcava 11h45. Camila tentava ler, mas o som constante da madeira estalando fazia o coração bater mais rápido. Até que algo chamou sua atenção. Um som leve, como o de alguém arranhando o vidro. Ela olhou em volta. Nada, mas o som vinha do quarto de hóspedes. Camila desceu da cama, pegou a lanterna e caminhou até o corredor. A casa parecia maior à noite. Os passos ecoavam longos e lentos. Ao abrir a porta, o ar lá dentro estava frio. Frio demais. O espelho refletia a luz da lanterna, devolvendo um brilho estranho, quase metálico. Camila se aproximou. Não havia ninguém. Mas o som, o arranhar, continuava. Então ela percebeu. O barulho vinha de dentro do espelho. Nos dias seguintes, Camila tentou se convencer de que era imaginação. Talvez fosse o vento, ou algum inseto preso entre a moldura e o vidro. Mas o som persistia, sempre no mesmo horário, entre 11h30 e meia-noite. Certa noite, decidiu enfrentar o medo. Sentou-se na poltrona do quarto, apagou as luzes e esperou. O relógio marcava 11h48. O ar começou a ficar denso, quase parado. Nenhum som vinha de fora. E então, o arranhar começou de novo. Camila fixou os olhos no espelho. O som se intensificava, algo riscando o vidro, como unhas tentando atravessar uma barreira. Ela se levantou, aproximando o rosto do reflexo. A imagem era idêntica, mas havia um detalhe diferente. O reflexo sorria. Camila deu um passo para trás. O coração disparou. O sorriso no reflexo desapareceu lentamente, como se tivesse percebido que ela notara. O ar do quarto ficou mais frio. A luz piscou. E, por um instante, Camila viu uma sombra se mover atrás do vidro. Não era o reflexo. Era algo dentro. Ela correu, fechou a porta e dormiu no sofá da sala. Ou pelo menos tentou. Durante a madrugada, ouviu passos acima da cabeça. Passos leves, como os de uma criança caminhando pelo corredor. Mas a casa estava trancada. Na manhã seguinte, Camila decidiu cobrir o espelho com um lençol. Assim se sentiria mais segura. Mas, ao se aproximar, notou algo gravado na moldura. Palavras pequenas, esculpidas à mão. Não olhe por muito tempo. Ela engoliu em seco. Cobriu o espelho, prendeu as pontas do tecido e saiu do quarto. Por um tempo, tudo pareceu normal. O silêncio voltou. As noites passaram tranquilas. Até que, numa madrugada, um som leve a acordou. O mesmo arranhar. Mais rápido agora. Camila se levantou. O quarto de hóspedes estava fechado, mas o som vinha dali. E então, lentamente, o pano começou a se mover, como se alguém o empurrasse de dentro. Camila trancou a porta com o corpo tremendo. Pegou o telefone, mas não havia sinal. A luz da casa piscava. O relógio marcava meia-noite em ponto. De dentro do quarto, ouviu uma batida suave. 3 toques no espelho. Depois, silêncio. Ela recuou. Esperou. Mais 3 toques. Mais altos. Algo estava tentando sair. Camila correu para fora. Trancou a porta da casa. E passou a noite dentro do carro, ouvindo o som de batidas vindo das janelas. No dia seguinte, decidiu chamar um antiquário da cidade. O homem, de barba branca e olhos atentos, olhou o espelho por alguns minutos em silêncio. De onde veio essa peça? Perguntou. Era da minha avó, respondeu Camila. Ela nunca deixava ninguém entrar nesse quarto. O homem suspirou. Estava certo em fazer isso. Ele explicou que aquele tipo de espelho era conhecido como espelho de passagem. Antigos, usados em rituais espirituais no século XIX. Alguns acreditavam que serviam como portais, não para o outro mundo, mas para os ecos de pessoas que ficaram presas entre os reflexos. Camila olhou, incrédula.
Você está dizendo que há algo preso lá dentro. Ele assentiu lentamente. E que talvez você tenha acordado o que dormia. Camila quis se livrar do espelho. Mas o homem foi firme. Se quebrar, liberta o que está do outro lado. Ela decidiu levá-lo para o sótão. Cobriu o espelho com lençóis grossos. Subiu cuidadosamente e o encostou na parede. Mas, ao descer as escadas, teve a sensação de estar sendo observada. Olhou para trás. Por uma fresta do pano. 2 olhos a encaravam. Ela deixou o espelho cair. Mas o som que ecoou não foi o de vidro se quebrando. Foi um riso abafado. Naquela noite, Camila sonhou com o quarto. No sonho, ela estava diante do espelho, sem lençol algum. O reflexo não se movia igual. Ficava parado, sorrindo. Os olhos pareciam outros, mais escuros, vazios. O reflexo levantou a mão. Camila também. Mas quando a mão dela parou, a do reflexo continuou se aproximando. Tocou o outro lado do vidro. E o vidro cedeu, como se fosse água. Quando acordou, o relógio marcava exatamente o mesmo horário de sempre. 11h58. E o lençol do espelho não estava mais no sótão. Camila subiu apressada. O pano estava no chão. E o espelho, limpo, sem pó, sem manchas. Como se alguém o tivesse polido. No reflexo, a imagem mostrava o quarto, mas com um detalhe estranho. No fundo, atrás dela, havia uma figura parada. Uma mulher. Camila se virou rapidamente. Não havia ninguém. Mas no espelho, a mulher continuava lá. Vestido escuro, cabelos longos, e um sorriso leve no rosto. Era a avó. Vovó. A mulher no espelho não respondeu. Apenas levantou a mão e apontou para a cama. Camila se virou. Sobre a colcha, um caderno antigo. Dentro, a caligrafia conhecida da avó. Se você está lendo isto, é porque abriu o quarto. O espelho não deve ser olhado à noite. Ele mostra o que o coração teme, e o que o tempo não quer lembrar. As últimas palavras estavam borradas, como se tivessem sido escritas às pressas. Camila tentou sair da casa, mas a porta principal não abria. As janelas estavam travadas. O relógio havia parado. 11h58. O reflexo do espelho começou a escurecer, como se uma sombra se formasse atrás do vidro. E, aos poucos, o rosto da avó desapareceu. No lugar, o rosto de Camila, mas com um sorriso que ela não lembrava de ter feito. O reflexo piscou, deu um passo à frente e atravessou o vidro. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o portão aberto. A casa estava silenciosa. Na parede do quarto de hóspedes, o espelho permanecia pendurado, impecável, mas, se alguém olhasse com atenção, poderia ver uma mulher no reflexo, em pé, observando a porta. E, às vezes, quando o sol da tarde batia no vidro, ela sorria, como quem finalmente encontrou um novo lar. Do outro lado, boa noite. Se houver um espelho antigo no seu quarto, não olhe demais. Os reflexos costumam devolver tudo o que veem, mas às vezes, trazem algo junto. História 8. A casa na encruzilhada. Alguns lugares parecem estar fora do tempo, como se o mundo tivesse esquecido deles. Mas eles nunca tivessem esquecido o mundo. Era quase meia-noite quando o carro de Lucas começou a falhar. Ele dirigia por uma estrada deserta, cercada de árvores tão altas, que o céu parecia ter desaparecido. A chuva caía fina, constante. O farol do carro mal iluminava o caminho à frente. O GPS havia parado de funcionar. O telefone, sem sinal. Depois de uma curva longa, ele viu uma placa de madeira, torta, com letras quase apagadas pela ferrugem do tempo. Encruzilhada do Norte, 1 quilômetro. Lucas não lembrava de ter visto esse nome no mapa. Mas o carro tossiu uma última vez e morreu. No meio da chuva, ele suspirou. Abriu a porta, pegou a lanterna e começou a andar. O caminho era de terra. O barulho dos passos se misturava ao som da chuva. Depois de alguns minutos, ele viu uma luz fraca à frente. Uma casa antiga, com varanda larga e janelas altas. A luz vinha de uma lamparina. Ele se aproximou, hesitante. Bateu na porta. Nada. Bateu novamente. Dessa vez, ouviu o som de passos lentos no assoalho. A porta se abriu, revelando uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque, olhos escuros e expressão calma. Boa noite, disse ela, com voz suave.
Está perdido, meu filho. Lucas explicou o que acontecerá. O carro parado, a estrada deserta, a chuva. A mulher assentiu. Entre. A tempestade ainda vai demorar. Por dentro, a casa parecia antiga, mas bem cuidada. O cheiro de chá e madeira tomava o ar. A mulher apontou para uma poltrona junto à lareira. Sente-se. Vou preparar algo quente. Lucas agradeceu e olhou em volta. Quadros antigos nas paredes. Um relógio parado. E sobre a mesa, um candelabro com 3 velas acesas. Na parede, acima da lareira, um espelho oval refletia a chama do fogo. Mas o reflexo parecia distorcido. Como se a sala, dentro do espelho, fosse um pouco diferente. A mulher voltou com uma xícara fumegante. Chá de ervas. Vai ajudar a se acalmar. Lucas bebeu devagar. O sabor era suave, mas havia algo metálico nele. Ainda assim, agradeceu. Há muito tempo ninguém passa por aqui, disse ela. Desde que fecharam o caminho antigo. Caminho antigo. Ela assentiu, o olhar fixo no fogo. Uma estrada que cruzava esse ponto. Mas depois dos acidentes, o governo decidiu isolar a região. Acidentes. A mulher suspirou. As pessoas se perdiam. Entravam na estrada errada e nunca mais voltavam. Lucas tentou rir, mas a garganta estava seca. Talvez fosse o cansaço, ou o chá. Enquanto ela falava, ele percebeu algo estranho. Os retratos na parede tinham todos a mesma moldura escura e mostravam pessoas de épocas diferentes. Mas havia um detalhe que os unia. Em todos os quadros, o fundo era a mesma casa. Aquela casa. Lucas se levantou e se aproximou. Os rostos pareciam familiares, embora ele não soubesse explicar por quê. São seus parentes? Perguntou. A mulher sorriu. De certo modo, sim. O relógio da parede, que até então parecia morto, soou um único toque. Lucas olhou para ele. Os ponteiros marcavam meia-noite. A mulher se levantou, apagou uma das velas do candelabro e murmurou algo que ele não entendeu. Está fazendo um ritual, brincou ele, tentando disfarçar o desconforto. Ela o encarou, séria. É apenas tradição. Toda meia-noite, apagamos uma vela, para lembrar quem partiu. Lucas assentiu, mas sentiu um arrepio subir pela espinha. Depois de algum tempo, ela o conduziu até um quarto simples no andar de cima. Pode descansar aqui. Amanhã cedo, levo você até a estrada. Ele agradeceu e deitou. O som da chuva agora era quase um sussurro. Mas havia outro som. Passos lentos no corredor. Lucas pensou que fosse a mulher, até ouvir uma voz masculina, abafada, vindo de trás da porta. Você não devia ter entrado. O coração disparou. Ele se sentou na cama, ouvindo atentamente. Silêncio. Abriu a porta. Olhou o corredor. Ninguém. Mas uma das velas no candelabro do andar de baixo havia apagado. Na manhã seguinte, Lucas acordou com o som de alguém batendo a janela. Olhou e viu um homem parado do lado de fora, molhado da cabeça aos pés, com os olhos muito abertos. Não fique aí dentro, disse o homem, num sussurro urgente. Essa casa não existe. Lucas piscou, assustado. Como assim? Mas o homem desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A mulher o chamou da escada. Está tudo bem. Eu acho que vi alguém lá fora. Ela olhou pela janela. Não há ninguém, meu filho. Aqui não passa viva alma há anos. Durante o café, Lucas percebeu outro detalhe inquietante. O relógio, que marcará meia-noite, agora estava congelado em 11h59. Seu relógio quebrou? Perguntou. A mulher respondeu sem olhar. Ele para sempre antes da meia-noite. Dizem que é o único jeito de o tempo não recomeçar. Ele sorriu, sem entender. Mas aquela frase ficou ecoando em sua mente. Ao sair da casa, a chuva havia cessado. O ar estava parado, e uma névoa densa cobria o caminho. A mulher o acompanhou até o portão. Vire à esquerda, e logo encontrará a estrada. Lucas agradeceu, deu alguns passos. Mas, ao olhar para trás, a casa havia desaparecido. No lugar, apenas árvores, e o som distante de algo batendo, como uma porta sendo fechada ao vento. Ele andou por mais de uma hora, mas parecia sempre voltar ao mesmo ponto. As árvores idênticas, as pedras no chão, tudo igual. Finalmente,
Viu uma luz novamente. A casa. Exatamente igual. Ele hesitou. Mas não havia outro caminho. Ao entrar, a mulher o recebeu com um sorriso calmo. Como se nada tivesse acontecido. De volta, meu filho. Achei que tivesse ido embora. Eu saí, respondeu ele, confuso. Mas tudo me trouxe de volta. Ela assentiu. É assim com todos. Lucas começou a se desesperar. Todos quem? A mulher apontou para os retratos. Cada rosto agora parecia mais nítido. E entre eles, ele viu o seu próprio. O mesmo terno. O mesmo olhar. Não, murmurou, recuando. Isso é impossível. A mulher se aproximou lentamente. Nem todos que chegam à encruzilhada conseguem partir. Alguns lugares guardam os que se perdem. Lucas tentou correr, mas as portas não se abriam. As janelas mostravam apenas escuridão. O ar ficou pesado. A chama das velas tremulava como se houvesse vento. Mas não havia vento algum. Do espelho acima da lareira, ele viu algo se mover. Uma sombra atrás dele. Virou-se. Nada. Olhou, novamente. No reflexo, havia várias figuras. Homens, mulheres, crianças. Todos parados atrás dele, olhando em silêncio. E um por um, eles começaram a desaparecer do espelho. Até restar apenas ele. A mulher se aproximou. Sua voz agora parecia vir de todos os cantos da casa. Agora você entende. A encruzilhada não é um lugar no mapa. É um ponto entre caminhos, onde o tempo se dobra. Lucas recuou até encostar-se à parede. O espelho diante dele começou a brilhar. A superfície ondulava como água. De dentro, uma mão pálida surgiu. Depois, outra. Antes que pudesse reagir, as mãos o agarraram e o puxaram. Silêncio. A casa voltou a ficar vazia. As velas queimavam lentamente. A mulher subiu os degraus, carregando uma moldura dourada. Colocou-a na parede, ao lado dos outros retratos. O rosto de Lucas, olhos serenos, como alguém que dorme de pé. Ela sorriu. Bem-vindo à encruzilhada. Dizem que, em noites de neblina, motoristas ainda veem uma luz fraca no meio da estrada. Uma casa antiga, com uma mulher gentil oferecendo abrigo. Mas quem aceita o chá, nunca encontra o caminho de volta. E o relógio, dentro da casa, continua parado, para que o tempo jamais avance. História 9. O espelho do quarto 304. Nem todo reflexo mostra o que está do outro lado. Alguns apenas esperam o momento certo para olhar de volta. Daniel viajava muito a trabalho. Hotéis, reuniões, aeroportos. Dias que se misturavam uns aos outros. Naquela semana, estava exausto. Queria apenas dormir. A empresa havia reservado um quarto simples, num hotel antigo, no centro da cidade. O tipo de lugar que já teve glamour um dia, mas agora parecia preso no tempo. Tapetes gastos, paredes descascando, e aquele leve cheiro de mofo, que se mistura ao perfume velho dos corredores. O recepcionista, um senhor de terno amassado, lhe entregou a chave com um sorriso contido. Quarto 304. O elevador está funcionando, às vezes. Daniel agradeceu, meio sem paciência, e subiu as escadas. 3 lances de degraus estreitos. O corredor do terceiro andar era longo e silencioso, com lâmpadas amareladas e portas iguais, cada uma com o número gravado em metal escurecido. O 304 ficava no fim. O quarto era pequeno, mas aconchegante o suficiente. Uma cama de casal, uma escrivaninha, e, no canto, um espelho grande de moldura dourada. Daniel notou o espelho logo que entrou. Era bonito, mas fora de lugar. Grande demais para o tamanho do quarto. Tinha algo no reflexo que o incomodava. A imagem parecia um pouco atrasada, como se demorasse uma fração de segundo para acompanhá-lo. Ele riu, cansado. Devia ser o sono. Tomou um banho rápido e deitou. Por volta das 2 da manhã, um som o acordou. Um leve rangido, como madeira se movendo. Abriu os olhos, confuso. O quarto estava escuro, mas a luz da rua entrava pela fresta da cortina. Ele virou para o lado e viu o espelho. A moldura parecia diferente, mais escura. O reflexo, mais profundo. Ele se sentou devagar. Seu reflexo ainda estava deitado. O coração acelerou. Pisou no chão frio. Andou até o espelho. O reflexo o acompanhava.
mas com um atraso sutil. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para deixá-lo gelado. Estendeu a mão. A superfície estava fria, mais fria do que deveria. Encostou o rosto perto. Nada além de sua própria imagem. Suspirou, rindo nervoso. Preciso dormir. Deitou, novamente. Cobriu-se até o pescoço. Mas, antes de fechar os olhos, viu algo. No reflexo, a figura deitada não tinha o mesmo olhar. O rosto estava ligeiramente voltado para ele. De manhã, Daniel desceu para o café. O mesmo recepcionista estava no balcão. Dormiu bem, senhor? Daniel hesitou. Acho que sim. Só tive uns sonhos estranhos. O homem apenas assentiu. O 304 costuma causar isso. Alguns hóspedes dizem que o espelho mexe. Daniel sorriu de canto. É, notei. Mas vocês podiam tirar aquele negócio de lá. Dá um certo arrepio. O recepcionista levantou os olhos. Se pudesse, eu tirava. Mas ele não gosta de ser movido. Daniel voltou pro quarto rindo da conversa. Não gosta de ser movido. Devia ser piada. Mas, ao abrir a porta, viu o espelho virado um pouco mais pro centro do quarto. Tinha certeza de que estava encostado na parede na noite anterior. Chegou perto. A base deixava uma marca no carpete. Um arrasto leve, como se alguém o tivesse empurrado. Tentou ignorar. Precisava se concentrar no trabalho. Passou o dia inteiro em reuniões. Quando voltou, já era noite. O quarto estava frio, mais frio do que de manhã. E o espelho agora refletia algo que não estava ali. Um vulto, parado ao lado da cama. Quando ele olhou, diretamente, não havia nada. Mas no reflexo, a sombra ainda estava ali. Daniel engoliu seco. Chega, murmurou. Pegou o telefone e ligou para a recepção. Tem alguém que possa subir? Quero tirar esse espelho daqui. Houve silêncio do outro lado. Depois, uma voz rouca respondeu. Senhor, o espelho é fixo. Não há nada atrás dele. A ligação caiu. Daniel, tomado por um misto de raiva e medo, agarrou o móvel com força e tentou afastá-lo da parede. O espelho rangeu. Um som profundo, como um suspiro preso. E, por um instante, a superfície pareceu se mover. Como água. Ele recuou, o coração batendo rápido, e viu, no reflexo, uma mão pálida, pressionando o outro lado do vidro. Os dedos longos, as unhas escuras. A mão deslizou lentamente, deixando uma marca úmida, e desapareceu. Daniel dormiu mal. Ou talvez não tenha dormido. Tudo parecia um sonho confuso. Um pesadelo em que o espelho o observava. Ao acordar, percebeu que algo estava errado. O relógio marcava 6h40, mas do lado de fora, ainda era noite. Foi até a janela. O vidro mostrava o reflexo da rua, mas não havia movimento algum. Nenhum som. O mundo lá fora parecia congelado. Olhou para o espelho, e o reflexo mostrava a luz do dia. No espelho, o quarto estava iluminado, a cortina aberta, e ele mesmo parado diante da moldura. Mas o homem no reflexo sorria. Daniel tentou correr até a porta. A maçaneta não se mexia. O quarto estava trancado por dentro. Olhou de novo. O reflexo ainda sorria. Depois, levantou uma das mãos. Bateu 3 vezes no outro lado do vidro. O som ecoou de verdade. 3 batidas secas. E o espelho começou a se mover. Lentamente, como se estivesse respirando. A moldura tremia. A superfície ondulava. De dentro, o reflexo estendeu as mãos. E Daniel sentiu o ar ficar pesado, como se algo sugasse seu fôlego. Tentou gritar, mas a voz não saiu. O quarto girou. Tudo ficou turvo. E, no instante seguinte, ele estava do outro lado. Quando o corpo foi encontrado, dias depois, a polícia descreveu a cena como sem explicação aparente. O espelho estava impecável, sem rachaduras, mas o reflexo mostrava algo impossível. Um homem, em pé atrás do vidro, com os olhos abertos, fixos, olhando direto para fora. O quarto 304 foi lacrado, mas, às vezes, quem passa pelo corredor jura ouvir um som baixo, como se alguém batesse do outro lado da parede. 3 toques, pausados, e, se olhar rápido demais para o reflexo, talvez veja algo que não devia.
Um olhar, um sorriso, ou um pedido de ajuda, que nunca deveria ser respondido. Boa noite. Se houver um espelho no seu quarto, não olhe por muito tempo. Os reflexos têm memória, e alguns ainda lembram quem os observou. História 10. A casa na neblina. Nem sempre é o escuro que esconde o que tememos. Às vezes, é o branco, o silêncio, a calma densa da neblina que cobre o mundo, onde nada parece real, e o que está perto parece distante demais. Helena sempre gostou de dirigir sozinha. Estradas longas, músicas leves, a sensação de liberdade que o asfalto molhado traz. Mas, naquela tarde, o céu fechou de repente. A chuva começou fina, depois grossa, e então tudo se transformou em um mar cinzento. Ela diminuiu a velocidade. Os faróis iluminavam pouco mais do que alguns metros à frente. Não havia sinal de carros, nem placas, nem casas. A estrada parecia se repetir, como se ela não saísse do mesmo ponto. Até que, de repente, viu uma sombra grande no meio da névoa. Uma casa. Parecia antiga. Janelas altas, paredes brancas cobertas de musgo. Um portão de ferro enferrujado. Helena parou o carro. O tanque estava quase vazio. Sem sinal de telefone. Sem mapa. Saiu, cobrindo a cabeça com o casaco, e correu até o alpendre. A porta estava entreaberta. Tem alguém aí? Perguntou, a voz sumindo na chuva. Nenhuma resposta. Entrou. O ar lá dentro era pesado. Cheiro de madeira úmida. E algo mais. Um perfume doce, antigo. No saguão, uma escada subia em espiral. E, do alto, vinha um som. Passos leves. Helena respirou fundo. Devia haver alguém. Talvez os donos da casa. Ou outro viajante perdido, como ela. Subiu devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. No segundo andar, o corredor era longo, com várias portas fechadas. As cortinas esvoaçavam, embora as janelas estivessem trancadas. E no final do corredor, uma mulher, parada, vestido branco, cabelo escuro preso em tranças. Parecia olhar pela janela. Helena hesitou. Desculpe, eu me perdi na estrada. Está tudo bem se eu ficar aqui até a chuva passar? A mulher não respondeu. Apenas virou o rosto, lentamente. O olhar era vazio, como se não a visse de verdade. Então, com um movimento suave, a mulher apontou para uma das portas. Helena seguiu o gesto. Abriu a porta. Era um quarto simples, com uma cama de ferro, lençóis antigos e uma lareira apagada. Virou-se para agradecer, mas a mulher havia desaparecido. O corredor estava vazio, apenas o som distante da chuva e um leve eco, como se passos ainda se afastassem no andar de cima. Helena acendeu a lareira. O calor preencheu o quarto devagar. Sentou-se na cama. Olhou ao redor. Tudo parecia limpo demais. Sem poeira. Sem sinais de abandono. Como se alguém tivesse preparado o lugar para ela. Na cômoda, um espelho oval. E nele, um reflexo. Mas não o dela. Era o mesmo quarto. A mesma cama. Mas, vazio. O espelho mostrava o quarto como se ela não estivesse ali. Ela passou a mão pela superfície. O vidro era gelado. A imagem tremia levemente, como se houvesse movimento do outro lado. Suspirou, cansada. Deve ser o cansaço. Deitou. A chuva batia no telhado num ritmo quase hipnótico. Os trovões distantes. O calor do fogo. E então, entre os sons da noite, uma voz, baixa, suave, vinda do corredor. Ainda está chovendo. Helena se levantou. Abriu a porta devagar. Ninguém. Mas o chão estava molhado. Pegadas pequenas. Como se alguém tivesse caminhado descalço pela casa. As marcas seguiam até o final do corredor, em direção à escada. E lá, parada no primeiro degrau, a mulher de branco, agora olhando diretamente para Helena. Você ficou presa também. A voz era calma, quase um sussurro. Helena recuou. Presa? Do que está falando? Mas a mulher já não estava mais lá. Apenas o som da porta do térreo se abrindo. Helena desceu correndo. A chuva havia parado. A neblina cobria tudo. Do lado de fora, o carro ainda estava ali, mas parecia diferente, envelhecido, coberto de poeira. Tentou abrir a porta. Travada. Olhou ao redor.
O portão desaparecera. A estrada também. Tudo era apenas branco. Silêncio. E então, ouviu a voz novamente, vinda de dentro da casa. A gente só sai quando alguém novo chega. Helena virou, lentamente. No alpendre, agora havia várias figuras. Homens, mulheres, crianças. Todos com o mesmo olhar distante. Vestidos com roupas de tempos diferentes. A mulher de branco à frente deles. Agora você fica. A casa precisa de companhia. Helena recuou, mas o chão parecia afundar sob seus pés. O ar ficou denso. A neblina se fechou ao redor. E quando deu por si, estava novamente dentro do quarto. A lareira acesa. O espelho à frente. No reflexo, a cama vazia. Dias depois, um caminhoneiro parou em meio à neblina para pedir abrigo. Disse ter visto uma casa antiga na beira da estrada. A porta estava aberta. Mas, quando entrou, tudo o que encontrou foi silêncio, exceto por uma mulher sentada à beira da cama, com o olhar fixo no espelho. Ela sorriu, gentilmente. Está chovendo lá fora. Entre. Vai se molhar. A casa desaparece quando a neblina levanta, e volta quando alguém precisa de abrigo. Mas quem entra, raramente sai. Dizem que, se você dirigir sozinho numa noite fria, e vir uma luz bruxuleante no meio da neblina, não pare. Mesmo que pareça seguro. Mesmo que alguém acene da janela. Porque talvez essa casa esteja esperando justamente por você. Boa noite. Respire fundo. Está tudo bem agora. O perigo ficou para trás. Deixe a chuva lá fora embalar o silêncio. Sinta o som das gotas descendo pelo telhado, lavando o medo, trazendo calma. Feche os olhos devagar. Deixe o corpo leve. O som da tempestade agora é suave, como um cobertor de vento e água. Que seus sonhos sejam tranquilos, e o sono venha como uma névoa gentil. Você está seguro. Apenas descanse. Boa noite. E bons sonhos. Preso entre as 12 badaladas. Preso para sempre. Na encruzilhada.